Questão 7. Venha. Aqui a banca diz, ó, a forma verbal destacada não é impessoal. Veja, você já sabe, impessoal é aquele que não tem sujeito, tá? Impessoal é aquele que não tem sujeito. Ou seja, ela quer a única, todos são impessoais. Um não é, o que não é, o único que não é. Vem comigo. Resposta, ó. Venha comigo. Letra A. A crise mundial, vem, ó, acabou com um sonho em que muito consumidor havia acreditado. Esse havia faz parte de uma locução verbal. Havia acreditado. Isso aqui é uma locução verbal, você já estudou isso comigo. Na locução verbal, o verbo haver aqui é só um auxiliar. Ele obedece ordens. Lembra que o verbo auxiliar obedece ordens. Ele obedece às ordens que ele recebe do principal. Veja, ele não manda nada. Ele é impessoal? Não, ele aqui é auxiliar. Não manda nada. Quem manda é o acreditado. O acreditado é que é principal, ele que manda. O auxiliar obedece, ele não é impessoal, ele é pessoal. Qual é o sujeito dele? O sujeito dele é esse aqui, muito consumidor. O sujeito dele é esse aqui, sujeito, muito consumidor. Havia acreditado. Entendeu? Adriana, mas o auxiliar não vem depois? Não, o principal é que vem depois. Cuidado, cuidado. O principal é o último, o auxiliar são os demais, né? Então é isso, ele está só como auxiliar. Ele não é impessoal. Ele não é impessoal, não é um haver com sentido de existir. Ele é um haver auxiliar, ele obedece. Ele está aqui, ele não é um haver que existir. Ele não é um haver impessoal. Resposta, letra A. Pegou o raciocínio? Muito consumidor é o sujeito. Tá? Isso aí. E é isso mesmo. Prof, na última prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, de 50 questões, 30 foram de língua portuguesa. Ou seja, tô ferrado. Não, nada disso, você tá comemorando, né? Por quê? Porque vai ser seu ponto forte. 30 questões é coisa beça, ou seja, tem que estar bem no português. E como é que a gente fica bem no português? Não é estudando a banca é a reta final. Não pode entrar, tipo, a minha banca vai ser Fundatec, então eu vou só estudar Fundatec. Você tem que ter uma base, você tem que aprender português. O ideal é que, antes de saber a banca, você já tenha essa base. Se não conseguiu, tudo bem, Adriana, eu não tenho base, minha prova é agora, o que eu faço? Você tem que fazer o que eu estou fazendo aqui. Não é para resolver questão aleatoriamente. O ideal é que você resolva questões revisando. Porque não adianta também ficar resolvendo uma questão após a outra se você não revisou a matéria. Tem que revisar. Por isso que é muito bom quando você treina questões fazendo revisão com o auxílio de um professor. Porque o professor te guia na revisão, entendeu? Então não é só resolver questões, não é só conhecer a banca. É fazer revisão por assunto, seja lá qual for a banca. Que quem sabe, sabe para qualquer banca. Depois é só conhecer os enunciados e treinar a banca. Mas antes tem que fazer uma revisão dos pontos do edital. Não pode deixar de fora, eu vou só resolver prova. Porque se você ficar resolvendo só prova da banca, o que acontece? Você vai ficar igual a massa. A massa toda resolve prova. A elite é a que consegue resolver batendo os pontos do edital. A não ser que você já seja uma pessoa de muita base. E eu preciso falar isso, porque o meu papel aqui não é só trazer o conteúdo. O meu papel aqui, muitas vezes, é o de te orientar. A gente esteve aí, no último fim de semana, com a galera da PSERG e da Petrobras, os primeiros lugares. E eu gosto muito de conversar com eles para saber as estratégias que eles usaram, né, em relação aos estudos. E aí, o que você vê? Eu tive uma experiência muito boa de conversar muito com os alunos, eu sempre converso muito. Mesmo que os alunos que têm balada, a estratégia levou uma noite para uma balada e no dia seguinte levou para um almoço. E na balada, a galera fica meio louca. Aí não dá para conversar muito, aí eu tenho que deixar, porque a pessoa estudou tanto, né? Que quando a estratégia leva para balada, tem que soltar. Entendeu? Aí só como criança que estava dentro da jaula, animais enjaulados estudando, né? Animaizinhos que somos, né? Que ficamos aqui presos. Aí quando libera, você fala, ai, eu quero. Então, assim, na balada não deu para conversar muito, não. Mas, cara, eu sento para saber de tudo.
Eu quero saber de tudo, porque é muito importante a gente entender a vida, né, a história de cada um. E eu gosto mesmo disso, é um privilégio. E por que eu gosto de trazer para vocês as experiências? Para vocês se verem nessas experiências, né? Cada um com a sua história. Mas muitas histórias que são parecidas com a de vocês. E eu tive a oportunidade de conversar no dia seguinte, na balada não. Na balada tinha gente não assim. Tinha gente que chegava para mim e falava, Adriana, o outro lá aqui, eu não sou o outro lá. Tipo, e aí os meus colegas, Adriana, quem é o outro lá? Eu falo, não pergunta, porque eles não estão, eu não vou explicar, não vai dar para explicar agora. Então tinha gente chamando o outro lá na balada, sabe como é? Mas no dia seguinte eu me sentei e conversei com os alunos muito. E aí eu vi duas histórias assim, três histórias que me marcaram, né? Que são três perfis bem diferentes. Um perfil de uma aluna que já me conhece, assim, já Adri, poxa, eu estudo, olha isso. Adriana, eu estudo para concurso há 7 anos. 7 anos estudando para concurso, sempre tive muita dificuldade de vida, de base, dificuldade de tudo, sabe? Tive que parar várias vezes, retornar, mas foram 7 anos, né? E ela, nesses 7 anos em que ela veio estudando, nesses 7 anos, ela, claro que se perdeu algumas vezes, não foram 7 anos ininterruptos, ela parou algumas vezes. E para você ver, porque às vezes as pessoas falam assim, tá estudando, você imagina se a pessoa vai ouvir o que o outro fala, né? Uma menina como essa, se vai escutar o que os outros falam, ela já teria desistido. Por quê? Muita gente, foi o que ela falou, muita gente falando, pô, 7 anos, não passou. Mas ela teve as intercorrências da vida dela. E ela falou, Adriana, 7 anos estudando para concurso, abri mão de muita coisa na minha vida, mas houve coisas das quais eu não pude abrir mão, porque eu tive que parar de estudar em vários momentos por problemas, e voltar a estudar é muito difícil, né? Quando você para e retorna, você retorna do zero, né? Você retorna do zero. E aí, muito interessante a história dela, por quê? Porque ela ilustra essa dificuldade que muitos têm. E quem disse que depois de 7 anos você não pode passar? Quem pode falar isso, né? 7 anos depois ela passa. Em detalhe, abrindo aqui parênteses rapidamente. Ela passou para a PSERG, ela foi 2º lugar para um cargo, 4º lugar de outro da PSERG, mas ela quer técnico do TJ Rio. E ela passou também. Ela foi, acho que, 8º lugar do TJ Rio. Ou seja, depois de 7 anos, ela começou a passar em vários, entendeu? Então, isso é um exemplo. É um exemplo de uma história que muitos devem olhar e falar assim, não vai dar certo, deu. Ela passou, e ela vai escolher agora, ela vai escolher o que ela quer. Então, ela já chegou ao ponto de escolher. Primeiro ponto. Abrindo parênteses aqui rapidamente para a mulherada. 42 anos, abriu mão de uma vida familiar, mas agora ela vai resolver a vida dela. Então, assim, né? Quem disse que é tarde, né? Então, isso foi um exemplo, essa menina me deixou muito feliz com a história dela. Houve um outro lá, não é outro lá, houve um outro, com quem eu conversei, que falou assim pra mim, olha só, professor, o negócio é o seguinte, esse foi PSERG, né? Professor, o negócio é o seguinte, eu não parei, eu estudei português, assim, aprendi lá na escola. E eu sempre fui bom em português. Só que quando eu vi a prova da FGV, eu falei, ferrou. Prova da FGV, todo português que eu sei vai por água abaixo. Eu gostava de português até olhar para a FGV e falei assim, ferrou, porque é outra história, então o que eu vou fazer? Aí ele virou, ele ficou fixado e só treinava com provas. Mas ele tinha uma base escolar. E resolveu só aproveitar as videoaulas e treinar com provas. Mas ele tinha base. Quando você já tem uma base, quando você sai da escola e fala, poxa, eu tenho uma base, eu tenho facilidade em português, por mais que seja a FGV, você consegue muito mais facilmente do que aquele que não tem base nenhuma. O terceiro com quem eu conversei não tinha base nenhuma, odiava português. Odiava, falou assim, cara, português é um problema para mim, eu odeio português e eu vi que era FGV PSERG, esse foi o primeiro lugar. E aí ele falou assim, Adriana, eu comecei a assistir tudo que era vídeo teu, tudo que era aula tua da FGV eu fui assistir, porque eu sou muito ruim. Então eu larguei, a área dele é de química, largou as específicas, falou assim, tipo, perito criminal, né, específica, ele dominava. Então, assim, foi para o português, fazer do português, melhorar o português dele passou a ser o ponto forte, ele foi o cara que mais acertou questões na prova dele, entendeu? Ou seja, o cara não sabia nada, mas ele viu que era o ponto fraco dele e conseguiu correr atrás. O que eu quero dizer é que são 3 situações bem diferentes e que não existe uma história específica que vá dar certo.
Então, você pode ter a pessoa que leva 7 anos para passar no concurso e passa em vários depois. Você pode ter uma pessoa que já tem base, e aí você fala assim, pô, essa pessoa já tem base. É muito mais fácil para ela. Eu não vou te enganar, quando a pessoa já traz uma base, tem uma facilidade, e você tem também aquela pessoa que não tem base nenhuma e que descobre que não, porque tem que cair a ficha. Também não pode ficar assim, eu não tenho base, mas tá tudo bem, tá tranquilo, paz e amor. Não, tem que encarar a real. Se o teu problema é esse, então você tem que correr atrás. Você não pode não fazer contato. Fala assim, não, eu não tenho, não sei se tenho, ou no dia eu vou saber. Não é no dia. Você tem que descobrir seus pontos fracos antes e investir neles. Então, eu parei aqui rapidamente para falar sobre isso com você, porque senão você fica achando que há uma fórmula. Não existe uma fórmula. Agora, o fato é, existem aqueles que não têm base e eles precisam estudar mais. Precisam estudar mais. Fazer o quê? Agora, é impossível? Claro que não. Faça disso a sua meta. Vá atrás. Existem aqueles que têm base que são felizes, mas eles podem ter base nessa matéria, podem não ter na outra, cada um com a sua vida, cada um com a sua história. Tá bom? Então tá bom, vamos embora fechar. Questão 7. Precisava falar isso para vocês. A forma verbal destacada não é impessoal. A banca quer aquela que não seja impessoal. Resposta letra A. O sujeito é muito consumidor. Na letra B é o verbo fazer indicando tempo. É impessoal. Na letra C é o verbo haver com sentido de existir. Não, desculpe. Com sentido de tempo, houve época, impessoal, é isso, verbo impessoal, indicando tempo, houve época. Na letra D é o verbo fazer, indicando tempo também. E na letra E é o verbo haver com sentido de existir, há uma crise, tá? Há uma crise, existe uma crise. Então, vou repetir. Nas outras, os verbos eram impessoais. Na letra A, o verbo era pessoal, tá? Verbo fazer, verbo haver, com sentido de tempo, verbo fazer indicando tempo, verbo haver com sentido de existir, todos impessoais. Vamos mais. Questão 8, 6 Gran Rio. De novo, a banca está na mesma pegada. Ela quer aquela em que o verbo não seja impessoal. Todos são impessoais. Um não é impessoal. Agora inverteu, Todos são impessoais, um não é. Letra A, fazia dias. Esse é o verbo fazer indicando tempo. Verbo fazer indicando tempo é impessoal. Fazer indicando, fazer indicando tempo decorrido. Tá? Tempo decorrido. Estou colocando aqui que é para você relembrar. Na letra B, espero que não haja empecilhos. Esse é o verbo fazer, o verbo haver, indicando com sentido de existir, é impessoal. Na letra C, fez muito frio. Veja, o verbo fazer, indicando tempo meteorológico. Então, tempo, frio, calor. Na letra D, já passava das 4. Esse é o verbo passar, indicando tempo decorrido. Tempo decorrido. Tá bom? Tempo decorrido. Resposta. Letra E. Em todas, os verbos destacados eram impessoais. Na letra E, o verbo haver não é o haver com sentido de existir. Esse é o haver como auxiliar de uma locução verbal. Ele tem sujeito aqui, Qual é o sujeito? Embora houvesse acertado a hora, ele chegou atrasado. O sujeito é ele. O sujeito do haver acertado está oculto. Anote tudo, que isso tudo você já sabe. Elíptico, ele houvesse acertado a hora. Ele aparecia logo depois no texto. Então, esse verbo aqui, ele é pessoal. Ele é só um verbo auxiliar, não é o haver com sentido de existir. Entendeu? Pegou o raciocínio, foi, tá? Resposta, então, letra E. Vamos mais. Questão 9. Questão 9, 6 Gran Rio. De novo, a banca pede, de acordo com a norma padrão, o verbo haver
não pode assumir a forma de plural quando é usado como impessoal. Sim, você sabe que o verbo haver, quando usado como impessoal, ele não se flexiona, ele fica na terceira do singular, porque é oração sem sujeito, ele é impessoal. Você já sabe isso. Aí a banca pede a única em que o verbo não seja impessoal. Então, em todos os casos, o haver é impessoal. Em um caso, o haver não vai ser impessoal. Letra A, não há alternativa. O haver é impessoal? Sim, porque o haver aqui tem o sentido de existir. Não existe alternativa. Então, ele é impessoal. Eu quero que não seja. Tá comigo? Tá raciocinando comigo? Ó, B, para mim não há verdade indiscutível. Tá vendo esse haver? Esse haver é, de novo, o haver com o sentido de existir. Não existe verdade indiscutível. O haver com o sentido de existir é impessoal. Eu quero que não seja. C, houve época. Parece que eu já fiz essa questão, né? Tudo igual. Houve época. O verbo haver aí indicando tempo, o haver indicando tempo decorrido, tá? Então não. Ó, letra D, não haverá todos são impessoais, não haverá convívio. Esse é o verbo haver com o sentido de existir. Não existirá convívio. Então, em todos os casos, ele é impessoal. A banca queria aquela em que ele não fosse impessoal, não fosse resposta letra E. Por quê? Uma comunidade, leia aqui comigo, uma comunidade que não respeitasse certos princípios e normas haveria de fracassar. Então, repare, venha comigo, uma comunidade haveria de fracassar. Uma comunidade é o sujeito. Haveria de fracassar é uma locução verbal. Entendeu? É uma locução verbal. Tá vendo esse haveria? Esse haveria é um verbo auxiliar da locução verbal, que tem um sujeito aí. Esse haveria de fracassar aí não é o haver no sentido de existir. É um haver auxiliar. É um auxiliar da locução verbal. Entendeu? A banca queria um verbo pessoal, achamos. Vamos mais, questão 10 de novo. Questão 10, mesma pegada. Olha o que a banca diz. Não me consta que já houvesse um diferenciado. Aí a banca destaca o houvesse. Aí ela diz, a respeito da ocorrência da forma verbal houvesse destacada no trecho, teceram-se os seguintes comentários. Aí, são feitos aí 3 comentários e você vai marcar aqueles ou aquele que seja correto. Então, venha comigo, A forma verbal, vamos para o primeiro comentário. A forma verbal houvesse, nessa estrutura, tem valor de existisse. E se apresenta como verbo impessoal, vamos ver, não me consta que já houvesse, ou seja, que já existisse. Já existisse um diferencial, um diferenciado negativamente marcado. Sim, esse haver é o existir, tá lindo. E é impessoal? Porque quando o haver tem sentido de existir, é impessoal. 2, o verbo haver, quando impessoal, transmite sua impessoalidade a auxiliares. Você já sabe isso, né? O principal manda, o auxiliar obedece. Você aprendeu isso comigo, que o auxiliar, ele carrega a impessoalidade e a pessoalidade do principal. Tá lindo, né? Tá, e na 3, a forma verbal houvesse nesse trecho desempenha uma função de verbo auxiliar. Não me consta que já houvesse, a banca quer saber se o houvesse, é um verbo auxiliar de uma locução verbal. Não. Esse é o verbo haver, com o sentido de existir. A banca está perguntando se ele é auxiliar. Não é. Ele é o haver, com o sentido de existir. Não há aí estrutura de locução verbal com o verbo haver, auxiliar. E tem 3 errado. A banca queria as corretas. As assertivas corretas são 1 e 2.
Vem comigo porque a gente vai fechar com essa questão para ir para o sprint final. Então, presta atenção, essa é a última questão de ABCD. E depois a gente vai... ABCD. Depois a gente vai fechar, vai para o sprint final só com CESP. Tá bom? Aí no final eu coloquei CESP e Quadrix para fechar o vídeo. Mas antes, vamos embora com essa questão. Questão 11. Última questão nessa pegada de múltipla escolha. Ó. Sobre as afirmações do verbo haver, nas ocorrências 1 e 2, assinale a alternativa incorreta. A banca quer que você marque a incorreta. A incorreta sobre essas ocorrências 1 e 2. Venha comigo, olha o que ele diz. Leia aqui desde o início o trecho. Ó. No entanto, possui atualmente menos funcionários que há 3 anos. Veja. Quando ele diz há 3 anos, esse é o haver com sentido de existir, que a banca está perguntando lá, que o haver em 1 e 2 é o mesmo, existir. Esse é o haver com sentido de existir? Não, esse é o haver há 3 anos, que também é impessoal, mas indica tempo decorrido. Entendeu? Tudo bem? Tá. E vamos ver o segundo haver. Não há concurso... esse haver aqui é o haver com sentido de existir. Nos 2 casos, ele é impessoal. Nos 2 casos, ele é impessoal. Você já estudou isso comigo. Porque no primeiro caso, ele está atuando como tempo decorrido. E no segundo caso, é existir. A banca aqui era incorreta. Matamos. Resposta, letra A. O sentido do verbo haver em 1 e 2 é o mesmo, ou seja, existir? Não, não é o mesmo. Entendeu? Não é o mesmo. No primeiro caso, ele indica tempo decorrido, no segundo caso, ele indica existir, mas no primeiro não. Por isso, a banca queria incorreta, resposta, letra A. As outras estavam corretas. B, o haver é impessoal, tanto em 1 quanto em 2? Sim. O tempo verbal em 1 e 2 é presente do indicativo? Sim, ó, A... presente, a presente. Sim, em 1 e 2 o verbo haver não funciona como auxiliar? Não funciona mesmo, porque não há locução verbal. Não há locução verbal. Esse negócio de verbo auxiliar, você já aprendeu definitivamente isso daí. Só existe auxiliar se houver locução verbal. Se não houver locução verbal, não há auxiliar. Entendeu? Não há auxiliar. Por isso, a banca queria a única e incorreta. Resposta, letra A. Entendeu? Agora eu te convido para o sprint final. Sprint final. Ó, você vai comigo da questão 12 a 17. Da 12 a 17, para a gente fechar esse assunto, fechar o caderno, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Dri, faz um treino para IBFC. Tá bom, tá anotada a solicitação, Drica. Pede para estratégia que eles fazem. Então vamos, ó. Adriana, o que eu faço agora? Respire fundo, forte. E me diga, CESP é ou não é lazer? Ó, a gente vai para o final. Final do primeiro tempo, final do caderno. Roda a vinheta.